Então, quem está hoje na palestra é o Wilson Lemos, que vai falar para nós sobre as causas do sofrimento. Já agradecemos antecipadamente esse companheiro amigo que vem trazer para nós a mensagem da noite. Que possamos todos ter uma ótima noite. É muito bom, depois de algum tempo, estar de volta, a convite do Luiz, para expor aquilo que aprendemos e que utilizamos para o nosso bem viver. E uma vez servindo para o nosso bem viver, certamente vai servir para o bem viver de quem entender a mensagem de acordo com o objetivo dela, que é trazer a todos nós um entendimento dessa questão, as causas do sofrimento. Porque na Terra não se conhece ninguém que diga que nunca sofreu ou que não sofre. E nós muitas vezes, nos deparando com esta realidade, por desinformação da maioria e por rebeldia de alguns, atribuímos as causas dos nossos sofrimentos a outros. Ou é culpa da família, ou é culpa do governo, ou é culpa da sociedade, ou é culpa da história. Sem nos darmos conta da verdadeira causa. A principal causa, já podemos adiantar, é porque estamos num mundo de provas e expiações. E muitos de nós reclamamos porque estamos nesse mundo. E muitas vezes nem nos damos conta que existem mundos melhores. Nós simplesmente reclamamos das coisas com as quais nos deparamos no dia a dia, sem nos darmos conta desta realidade. A Terra é um mundo de provas e expiações ainda. Há muito se apregou que está em fase de transformação para um mundo de regeneração. E alguns acham que o mundo de regeneração vai ser um paraíso. É um pouco melhor. Vai haver um equilíbrio, um pouco mais de amor, um pouco menos de ódio, mas não vai ser uma diferença substancial. É um momento em que a alma recupera as energias desgastadas nesse período de evolução que demandou o desgaste dela nos atritos com o meio, com os nossos irmãos, porque não sabemos lidar uns com os outros, mas principalmente o atrito com as nossas imperfeições. Não é um estado perene, um mundo de regeneração. É por um curto período. Logo adiante vem um mundo ditoso. Aí sim, há mais amor, menos ódio. Mas ainda não é a perfeição. Mas nesse momento, a causa dos nossos sofrimentos nós vamos ver agora. E eu procurei na internet uma imagem e fiquei pensando nas questões dos direitos autorais, porque nós nos queixamos que estamos num mundo em que há sofrimento. Só que a maioria de nós procura levar vantagem em tudo. Nos apropriamos das coisas alheias e utilizamos como se nossas fossem, e às vezes nem nos damos ao trabalho de citar a fonte. Aí eu pensei, mas por que então eu não tiro uma foto? Mas o que pode representar um sofrimento para nós, próximo de onde eu estava? Aí eu olhei para a grama lá da frente de casa. Estava assim. E essa grama traz uma mensagem, claro, filosoficamente falando, não traz mensagem nenhuma, mas se formos analisar, grama ressequida, parece morta. É um grande sofrimento para o proprietário da casa por ver um grande sofrimento entre aspas, né? Porque tem muita pessoa que nem liga. Então a pessoa olha, a grama está morrendo, mas ali no meio tem algumas plantas verdinhas, as chamadas ervas daninhas, que nós procuramos combater.
Só que elas cumprem o seu papel. Elas resistem às piores condições e trazem nitrogênio ao solo, preparando o solo para receber plantas mais frágeis, aquelas que nós utilizamos para embelezar ou para produzir alimentos. Mas mesmo a grama, embora as folhas estejam secas, ela tem vida, está preservada na raiz. E nós, na nossa vida, no cotidiano, muitas vezes achamos que tudo está perdido. E não nos damos conta que somos filhos de Deus. E Deus não criou nada imperfeito. Nós fomos criados assim, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar as leis que regem a vida. Precisamos aprender aos poucos, com dois processos, com experiências próprias e observando as experiências alheias, ou também pelo amor ou pela dor. Mas vamos aprendendo. E como filhos de Deus, nós não estamos destinados ao sofrimento. E não estamos na terra por uma punição divina. Estamos na terra por uma sintonia vibracional das energias que nós geramos nos nossos sentimentos. Nós carregamos muitas energias deletérias que se impregnaram porque as alimentamos por muito tempo no nosso campo energético e espiritual, perispírito, que é o corpo que sobrevive à morte física. E esse corpo se impregna dessa energia, causando problemas, mesmo depois da pessoa desencarnada ao espírito. E essas energias precisam ser drenadas. E aí precisamos de um corpo físico. Mas onde encontrar esse corpo físico? Num ambiente adequado às vibrações nossas. Se nós temos uma vibração semelhante à que existe na Terra, então a Terra é um campo ideal para nós reencarnarmos. E quando reencarnamos, nos queixamos. Mas é a minha casa, é o lugar em que eu estou em sintonia. Não adianta eu me queixar das pessoas, eu tenho que olhar para o meu interior. E então fazer por me melhorar. E conseguir desejar uma situação de maior equilíbrio e de menos sofrimento. E com o tempo, se eu avançar bastante, tirar de mim a maior carga deletéria das energias que eu ainda gero, de rancor, de ódio, de desejo de vingança, de desamor ou de pseudo-amor, porque muitas vezes confundimos o pseudo-amor com o amor. Esta é a segunda obra que eu leio de Alquindra de Oliveira, Convites Terapêuticos de Jesus. Ele fala bastante nessa questão do amor e do pseudo-amor. Eu não vou nem aprofundar a questão, quem puder que leia. As obras dele são uma profundidade incrível, assim, na interpretação das mensagens de Jesus, que muitas vezes nos escapa a compreensão. Então nós precisamos desenvolver o verdadeiro amor. E desenvolvendo isso em maior quantidade, então nós teremos condições de viver melhor, já agora. E se a humanidade não avançar como aqueles que avançam nesse campo, essa pessoa vai ter condições de nascer num mundo melhor. No mundo de regeneração, que já existem infinitos no universo, porque uma fração qualquer do infinito também é infinita. Ou no mundo ditoso. Não vou dizer mundo sublime, porque aí a distância é muito grande. Aí teria que ser maior que João Batista. Aliás, João Batista já precisava desse nível para ir para o mundo de todos. Isso está mais ou menos claro nessa obra aqui. O reino de Deus só começa a ser vivenciado nos mundos ditosos. Até lá ainda temos um grande caminho a percorrer. Mas então vamos ao tema da noite. O que é sofrimento? Eu fui pesquisar. E aí encontrei na internet esses sinônimos de sofrimento e fala 6 sentidos. E como eu disse, nós nos apropriamos daquilo que encontramos e às vezes modificamos. Eu ia deixar só 5, porque a princípio eu não concordei com o 6º, mas vamos lá, depois eu explico.
Aí tem o sentido da dor moral. Porque quando falamos em sofrimento, nos vem a ideia de dor física, de uma doença. Mas a dor moral, essa dor é muito mais profunda. Porque a dor física, você usa um analgésico e ela, pelo menos, é disfarçada. Mesmo que a causa não seja combatida, pelo menos os sintomas desaparecem total ou parcialmente. Então, no mínimo, é amenizada. Mas e a dor moral? Como é que se faz para amenizar a dor moral? E muitas vezes nós não revelamos para os outros essa dor que sentimos. Precisamos buscar um terapeuta e expor a nossa intimidade a ele. Tem os psicólogos, tem os psiquiatras que fazem isso. E acima de tudo devemos buscar a espiritualização, entender a mensagem de Jesus, para que aprendamos a nos libertar dessa dor moral. E elas são a aflição, o desgosto, a angústia, a preocupação, a amargura, o tormento, o penar, a ânsia, a ansiedade, o suplício, a tristeza, o martírio, o pesar, a consternação, o dissabor, o calvário, a mortificação, a prova, a provação e a paixão. Claro que nós deveríamos então analisar cada frase dessa, o seu significado, mas como o tempo aqui é curto, não vamos poder aprofundar. Mas os irmãos podem buscar os seus sinônimos nos dicionários ou na internet, que é muito mais fácil. Mas uma coisa que me chama a atenção é a paixão. O que a pessoa colocou? A paixão. Porque se formos olhar nas obras básicas, lá Kardec diz que a paixão decuplica as nossas forças. Ela não é nem boa, nem má. Se não for controlada, é qual um corcel fogoso que pode nos colocar a perder. Certamente essa paixão que ele colocou ali é tipo aquele amor platônico que a pessoa desenvolve, que na verdade não é um amor, é uma ideia de possessão. E a pessoa sofre por isso. Porque a pessoa pode ser apaixonada pelo serviço, pode ser apaixonada por uma boa causa, e ela sendo apaixonada por essas questões, ela tem as suas forças duplicadas por 10, como diz Kardec. Aqueles que gostamos de estudar, temos a nossa energia redobrada para os estudos. Muitas vezes não nos damos conta do tempo que passa. Alguns podem dizer assim, perdeu o final da semana. Será que perdemos ou ganhamos? A pessoa que adora estudar não vê o tempo passar. E às vezes nem percebe o que acontece ao redor. Fixa no estudo e vivencia. Mentaliza. Mas aqui estamos falando das dores. A paixão desenfreada, a paixão sem controle. E todas essas outras coisas que nos causam aflição. Isso são dores morais. E a dor física, padecimento, tortura, e também as dificuldades financeiras, que hoje atingem a maioria das pessoas, principalmente depois da pandemia. Isso significa dificuldade, miséria para muitos, penúria e pobreza, em alguns casos, pobreza extrema. Esses dias, numa audiência, eu trabalho na Justiça do Trabalho, me chamou a atenção um acordo com o tabulado. O empresário oferecia R$2.000 e dizia que não podia pagar à vista. Pediu 4 meses para pagar. E eu fiquei pensando que situação triste para um empresário não poder pagar 2.000 uma vez só, porque a ideia é que a gente tem os empresários são pessoas que exploram trabalhadores, são ricos, né? Às vezes não. Às vezes são pessoas que passam extremas dificuldades. E é legal justamente isso, que depois da pandemia a sua renda caiu de uma forma abrupta. Alguns não sofreram quase nada. Outros até passaram a ganhar mais, principalmente no setor da alimentação, né? Supermercado, setor de farmácia. Mas alguns, em certas áreas, estão ainda penando, estão se erguendo agora.
E nós, quando lidamos com essa situação, vendo um empresário assim, buscando fazer um acordo parcelado de R$2.000, é quase que incompreensível para um país cheio de oportunidade como o nosso. Então essas são as questões financeiras difíceis que causam sofrimento. A desgraça, propriamente dita, o infortúnio, a fatalidade, a infelicidade, um mal qualquer, um desastre, flagelo, desdito, desventura. Hoje, ontem, eu compartilhei na família Oliveira um vídeo, até a Sônia comentou que a Sônia é minha prima, está ali atrás, que o filho dela trabalha. As causas atuais da aflição, porque Kardec é engraçado. Engraçado não, ele é muito inteligente e engraçado, é o nosso pensamento. Eu quando li isso, digo, mas por que Kardec botou as causas atuais depois as causas anteriores? Não está meio contrário? Não tinha que botar as anteriores antes das atuais agora? Porque se nós formos olhar, o Evangelho diz isso, a maioria dos casos que nos atingem na vida tem suas origens nesta encarnação. Pela nossa imprevidência, porque não somos modestos no gastar, não temos como frear nossas ambições. A ambição é boa quando bem controlada, mas uma ambição desmedida pode arruinar uma pessoa. Quando não sabemos num filho domar as más inclinações, e muitas vezes até por comodismo ou por vaidade, até alimentamos as más inclinações, e aí o tempo passa, depois nos surpreendemos com a ingratidão dos filhos, diz o Evangelho isso. E diz que se nós pesquisarmos, vamos descobrir que a maioria dos males que nos atingem estão nesta encarnação, e não na encarnação anterior. E aí aquela questão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a gente fica pensando, não é um contrassenso alguém nessa situação ser bem-aventurado? O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa, parece uma pessoa feliz, um felizardo. Mas tem pessoas que choram por uma causa externa, por ser injustiçado no pensamento dele, porque não existe injustiça, ou de raiva, ou de revolta. E aqui, segundo Severino, Celestino, essa palavra utilizada no hebraico para as bem-aventuranças é ashrei, ashrei em hebraico, cujo significado principal é marcha, o avançar, o avante do homem na estrada que leva a Deus. Embaixo tem a fonte, sei que vocês não vão conseguir ver daí, nós estamos gravando, né? Não for no YouTube. Então é interessante que nós estudemos. Nós não temos, eu não tenho, não sei vocês, né? O entendimento sobre o hebraico, sobre o grego, mas tem o Haroldo que faz isso, trouxe o Novo Testamento diretamente do grego. Tem o Severino, que estudou lá no hebraico. Tem o Pastorino, que tem sabedoria do Evangelho, que faz um trabalho também muito expressivo, que esclarece essas questões. Porque então o certo seria assim: avante os que choram, continuem em marcha, avante os pacíficos, os pacificadores, avante os que têm fome e sede de justiça. Não é ficar parado dizendo eu sou um bem-aventurado porque sofro, sou um bem-aventurado porque sou manso e pacífico. Não é isso. É continuar rumo à meta. E depois tem as causas anteriores das aflições. Eu já dei uma pincelada, meio fora de ordem. Porque se nós fizermos uma análise, o que me incomoda agora? O que mais me incomoda agora? Cada um tem a sua razão de analisar aquilo que mais a perturba, a que mais a faz sofrer, segundo o seu entendimento. Segundo o seu entendimento, porque nós nunca sabemos o que mais mesmo nos faz sofrer. Antes de mais nada, tenhamos em mente que Deus, apresentado por Jesus para nós como um Pai amoroso,
não nos criou para o sofrimento, mas Ele é sábio. Ele deixa que aprendamos na vida por escolhas nossas. E como eu disse, a maioria dos sofrimentos são escolhas equivocadas desta encarnação. Intencional? Nem sempre, a maioria não. Nós agimos por não saber da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas pensam: vou para o céu, vou para o paraíso, porque conhece a verdade. Nem sabe o que é a verdade. A verdade que Jesus fala é conhecer a lei de Deus, conhecer como ela funciona. E isso é bastante abrangente. Nós aqui falamos apenas das questões morais, mas tem uma diversidade de coisas que são leis de Deus e que nós não abordamos. Por exemplo, uma das causas anteriores das aflições, que está no nosso inconsciente, um sentimento de culpa por uma cobrança íntima nossa, porque desenvolvemos o remorso por erros cometidos e nos tornamos juízes de nós próprios e nos condenamos ao sofrimento como uma forma de talvez nos justificarmos pelos erros cometidos. Basta ler a obra O Céu e o Inferno, onde relata a história de um homem que morreu e foi enterrado vivo. E depois a família se deu conta que havia esquecido um objeto de ouro, um objeto de ouro não, um objeto de valor, né, de ouro está escrito, e que foram junto com o caixão, pediram para abrir o caixão e perceberam que o corpo tinha mudado de posição e parte de uma mão tinha sido devorada, demonstrando que ele tinha sido enterrado vivo e no desespero buscou se alimentar da própria mão até que morreu de fato. E Kardec, numa sessão mediúnica, evocou este espírito para saber, porque ele era uma pessoa da sociedade, ele nunca fez mal para ninguém. Como é que Deus permitiu que ele fosse enterrado vivo e passar por essa experiência dolorosa, aterradora? E ele, no momento, se apresentou revoltado, porque achou que as pessoas queriam apenas saber da sua história por curiosidade. Até que, esclarecido por Allan Kardec, ele entendeu que, na verdade, era uma pesquisa, porque esse livro busca trazer para nós informações dos espíritos em 3 condições: os sofredores, o em mediana condição e os felizes, para traçar um paralelo das vidas que eles levaram e de como eles se encontravam no momento em que se comunicavam, deduzirmos de como será a nossa vida depois, se nós continuarmos levando a vida que até aqui levamos, e o que devemos fazer para ter uma vida próxima daqueles espíritos felizes, ou pelo menos de mediana condição, e evitar aquelas outras dos infelizes, dos sofredores, que era o caso destes. E daí ele disse que numa encarnação anterior ele emparedara viva sua mulher, e por isso ele voltou para espiar. E o Espírito Guia aprofundou a questão dizendo que não era necessário que ele passasse por esse processo, porque, como disse o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso não é misticismo, não é mágico, é porque a pessoa que realmente ama, que faz o bem, ela produz energias boas que substituem as más, e isso limpa a nossa psicosfera física e psíquica, e o nosso corpo se torna são, e nós evitamos esses processos de expiações dolorosas. Mas ele, segundo o guia, optaram por passar por essa experiência para se justificar diante da própria consciência, e assim ele se sentia mais quites com as leis de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer o martírio, mas permite que as pessoas passem se quiserem. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Então, quando nós conhecermos essas verdades, nós nos libertamos desses comportamentos. As pessoas acham que martirizando o corpo vão se tornar melhores. Não, tem que martirizar o orgulho.
Nessa hora, Alquindra usa o termo humildar. No começo eu pensei assim, humildar, nunca ouvi falar isso. Achei que nem existia essa palavra, mas existe. Humildar é tornar humilde. Ele diz assim, humildar o orgulho. Eu digo, como assim humildar o orgulho? É tornar humilde. E quando nós nos dermos conta de nossa pequenez, não no sentido de nos sentirmos diminuídos, mas de dependentes de Deus, que não somos independentes. Então nós vamos começar a agir melhor. Então as causas anteriores das aflições são essas. Eu procuro aqui e não encontro a causa. E uma das consequências são as doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1, por exemplo. E eu tenho diabetes tipo 1. Estou acometido de diabetes tipo 1, diagnosticado aos 26 anos de idade. Preciso de insulina, tenho que estar sempre medindo a glicose. Agora há pouco medi, tive que usar inclusive um pouco de insulina. Não quis exagerar, porque posso ter uma hipoglicemia. Foi ontem, né? Ontem, quando eu levantei, não tinha força para andar, por causa da hipoglicemia. Uma experiência que não tem como descrever. Com a roupa de dormir mesmo, fui para a cozinha. E a Irene já tinha levantado, tinha colocado minha refeição à mesa. E é bem simples, na refeição é um café preto com uma banana, e é o suficiente pela manhã. Por causa do diabetes, não era assim antes. Hoje eu não como nem um quarto do que eu comia quando era jovem. Mas estou aqui até meio avantajado. Mas, resumindo a história de ontem, eu ingeri a banana, mas estava com um nível de glicose muito baixo, nem foi medido. E de repente, eu senti uma energia tão estranha, mas o interessante é que essa energia, essa experiência é como se fosse uma revivência de algo que já aconteceu comigo e eu não conseguia definir. Parecia que eu não estava no ambiente, mas não era nada bom aquela sensação. Era uma perturbação muito grande. E daí deu um clique. Eu digo, chegou aquela hora que a gente diz que está preparado, mas não está. Deve ser a hora, claro que não é só lucidez de raciocínio, porque o cérebro sem oxigênio e sem glicose é como um computador sem energia, ou com muita pouca energia, muito pouca energia. Ele não funciona direito. Um pouco de raciocínio a pessoa tem. Aí eu busquei me preparar para esse momento. Busquei ver quem vinha me receber, não vi ninguém. Me preparei para aquele processo que relatam quem passou pelas experiências de quase morte, acredito que seja verdadeiro, que a pessoa revisa toda a sua existência em pouco tempo. Eu lembrei dos parentes mais próximos, dos filhos distantes, da minha mãe que estava lá embaixo. Quis falar para que eles viessem, para eu me despedir, só disse assim, chame todos, eu disse para ele, né? Sabia que os filhos longe não podiam vir, mas não podiam falar, não tinha condições. E aquela sensação, eu tenho um zumbido faz décadas já no ouvido direito e mais assentada no esquerdo. Quem tem um pouco mais de idade, que conheceu aquelas TVs de válvula, deve lembrar do chiado que ela fazia, é bem parecido. E nesse momento esse zumbido aumentou e de repente quase que sumiu de pronto. Já não sinto mais a sensação do corpo, minha mão caiu. E meu olho parou de piscar. Eu me lembrei daqueles cadáveres que morrem com os olhos abertos. Eu já estava achando que estava indo do outro lado. E ele dizendo assim, não, é hipoglicemia. E eu nem lembrava direito o que era hipoglicemia. E geralmente quando dá isso, eu tenho um pouco de raciocínio e procuro não ingerir açúcar. E a minha filha, um pânico tremendo, lá botou açúcar num copo de leite. E aí eu tomei leite com açúcar que muito tempo não tomava, embora sem sentir o prazer correspondente, né, dessa ingestão. Mas eu estou contando isso porque isso é um desafio que eu enfrento desde a primeira vez que eu tive uma hipoglicemia e como Deus é bom para nós. Porque o médico que eu consultei lá em Passo Fundo, não sei se por falta de informação, ou qual razão,
Naquele tempo os recursos eram mais parcos, não tinha os de hoje, isso foi na década de 80, né? Eu ia consultar com ele e dizia assim, estenda os braços. Eu nem sabia porquê, eu ficava assim. E daí ele mostrava umas coisas e não dizia porquê. Mais tarde eu fui descobrir que se a pessoa tem hipoglicemia, ela fica tremendo, ou fica suando. Uma coisa bem rudimentar de fazer essa análise, alguns médicos ainda fazem. E nunca me falou da possibilidade da hipoglicemia. E me receitou a insulina. E eu visitei um cliente em Bento Gonçalves, eu trabalhava com vendas de produtos de serigrafia. E daí ele perguntou, quer café? Eu digo, ó, sem açúcar, com adoçante, eu até aceito. Daí disse, colega então, né? E o cara também era diabético. Daí começou a contar a vida dele, que ele tinha hipoglicemia constante e a mulher dele socorria ele. E eu guardei essa informação, até eu acho que falei para ele. Mas achei estranho que eu nunca tinha tido. E numa ocasião em Passo Fundo, eu ia sair para viajar para Bento Gonçalves, mas ali ele falou que num hotel lá estava fazendo entrevistas para emprego. E eu fui até lá para fazer essa entrevista, mas não encontrei a pessoa que estava entrevistando. E aí, voltei para casa. Parei num posto de gasolina para abastecer. Naquele tempo usavam bastante cheque. Eu mal e mal consegui assinar o cheque. Estava na hipoglicemia baixa, não sabia o que era. E fui para casa. Eu tinha uma Brasília na época. Era uma subidinha, também não sei, eu cheguei até lá em casa, dobrei assim e ficou ali na entrada do carro balançando o contentor. Saí correndo, me joguei na cama, quebrou a cama e fiz esse escarcéu lá. Quem visse achava que eu era drogado e tinha enlouquecido. E ela começou a correr porque ela ouviu falar, começou a botar açúcar na minha boca. E depois, quando eu viajava, eu acordava à noite com hipoglicemia. Coisa impressionante isso. Tem alguma coisa que nos protege. Eu dormia e acordava aqui no mal-estar, estava ali no lado, eu guardava já umas coisas para comer. E depois, mais tarde, quando eu já não viajava mais, que eu estava na Justiça do Trabalho, eu tive várias crises. E algumas eu até tenho certeza que, devido à fraqueza daquele momento, alguns espíritos ou atavios do passado tomavam conta de mim. Eu tinha até a ideia de suicídio no sentido de deixar de provocar sofrimento à família. Houve uma ocasião que cheguei a dar 2 passos em direção, eu morava no último andar de um prédio lá, em direção a uma porta grande de vidro para me jogar. Mas ao mesmo tempo eu tinha alguns resquícios de lucidez, eu dei 2 passos e me joguei no chão. E uma das últimas crises que eu tive, eu estava fazendo, como é que é o nome daquele exercício? Tai Chi Chuan. E aí era um exercício no sol e eu percebi que não tinha mais domínio do movimento. E me dei conta que estava com hipoglicemia. Falei para a professora e saí. E no lado tinha uns potinhos assim, com uns negócios para comer que eles fabricam lá. E me atraquei naquele potinho, comi tudo e não adiantou, porque demora um tempo para digerir, né? E me atacou. E eu senti que eu podia me jogar lá de cima e me deitei no chão. Um pouco de lucidez. Aí veio o pessoal, chamaram o SAMU, daí já tinha um pouco mais de... estava voltando ao normal, prevenei que tinha comido, que era só tempo de esperar, de fato a glicose depois subiu. Depois passou, não tive mais essas crises. E essa foi a última situação, mas não entrei naquele estado de loucura. Quem vê uma pessoa na rua vai pensar que é drogado ou enlouqueceu. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vejo alguns vídeos que tem uma pessoa andando trabalhando, às vezes perde o equilíbrio e atribui-se bebedeira. Só que é muito similar a uma pessoa com uma hipoglicemia severa. Ela não tem domínio mais do movimento das pernas. Eu faço umas caminhadas ontem eu cheguei em casa, estava com 36 de glicose, bem malzinho. Mas foi um erro meu, eu tenho que levar sempre uma barra de cereal. Então eu estou falando isso porque a causa, eu deduzo, e segundo a Associação Médica Espírita do Brasil, é de outras encarnações, não é dessa. O diabetes tipo 1. O tipo 2 pode ser desta. E a maioria é. Porque nós passamos a vida inteira nos alimentando mal, sem fazer exercício, comendo comidas saborosas, baratas. E isso demanda uma grande quantidade de insulina na corrente sanguínea. Nós temos glicose, corrente sanguínea, e glicose e insulina na corrente sanguínea,
E as mitocôndrias trabalhando com isso, que ficam lá dentro da célula para receber esse coquetel. E passa 20, 30 anos nesse processo, elas cansam e criam, então não funcionam direito. E aí chama de resistência à insulina. A pessoa está com o organismo cheio de glicose, cheio de insulina, mas com a glicose lá em cima, não funciona o diabetes tipo 2, é um dos processos bem difíceis de tratar. E o outro, o pâncreas cansa, produz menos insulina, precisa injetar. Esse tipo 2 causa desta encarnação, claro, associado a uns problemas genéticos de outras encarnações. O tipo 1, de outras encarnações. E geralmente, segundo a Associação Médica Espírita, o tipo 1, pelo menos, veio para disciplinar as pessoas indisciplinadas. Porque se não nos disciplinarmos, o diabetes nos vence. E se criarmos disciplina, conseguimos levar a vida até uma idade avançada. Chico Anísio era diabético, muitos outros exemplos. E ninguém dizia. Sérgio Reis é diabético. E vive bem. Então essas são as causas anteriores. Quando nós não encontramos hoje, por mais que pesquisemos, está no passado. E lá em Mateus, capítulo 5, 5 e 6, diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quantas vezes estudamos isso em grupos de estudos? Comento que os irmãos leem nessa obra, vão ver uma outra visão. E eu fiquei surpreso. Porque nós olhamos aqui e pensamos: quem é o meu adversário? É o meu inimigo. Aquele que eu magoei, que eu prejudiquei, ou que me prejudicou. É um convite ao perdão. Mas diz Kendall que esse adversário, porque então o meu inimigo vai me entregar para o juiz. Que juiz é esse que vai me pôr na prisão? Quem é esse oficial de justiça que vai me pôr na prisão? Esses adversários são os adversários íntimos. E ele diz que são frutos do desamor, do perfeccionismo. Porque nós não, como perfeccionistas, que a maioria somos, não nos permitimos ser julgados, ser criticados, porque olha, somos criatura perfeita, como é que essa pessoa vem falar mal de mim? E aí a pessoa cria ressentimento, ela sente outra vez aquilo que não tem mais motivo de existir, alimenta ódio, desejo de vingança. Então esses grandes adversários nossos, nós devemos nos reconciliar com eles, ou seja, mudar, transmutar. Jesus disse: não julgueis para não ser julgados, na mesma medida em que julgardes, sereis julgados. Por quê? Por nós mesmos. Qual o critério que eu uso para julgar o semelhante? Geralmente, quando alguém fala muito mal do outro, projeta no outro os defeitos que ainda não venceu. E esse mesmo critério de julgamento que ele tem em relação ao outro, ele vai usar para consigo mesmo. Então esse juiz é esse julgamento que ele vai fazer. E vai entrar na prisão por desenvolver o remorso, a culpa, gerando problemas no futuro, e não vai sair dali até pagar o último centavo, até se harmonizar com as leis de Deus. Então essa é a nossa meta: vencer as nossas imperfeições, desenvolver o amor verdadeiro que todos temos. O mais empedernido dos seres que nós visualizamos aí, que fazemos mau juízo, é filho de Deus. Nós não devemos nos coadunarmos com ele, mas também não devemos desejar o mal para os filhos de Deus. Raul Teixeira, na palestra que nós ouvimos hoje, disse que Chico Xavier trabalhava e um colega vinha todo dia contar a nova, uma piada pornográfica para ele. E se matava rindo, o Chico ficava sério. E um dia o Chico
de tanto ser provocada assim, pensou em revidar verbalmente. E estava pronto quando o colega vinha vindo, e aí veio Emmanuel. E o Raul diz assim: o guia sempre aparece nessas horas, mas é para proteger o seu protegido, na verdade. E perguntou o que ele ia fazer mentalmente, e ele falou. Ele disse assim: mas ele está dando para ti o que tem de melhor, sempre uma nova. E você dá o que para ele? O que você já deu para ele? Só reclama. E aí, ele um dia se preparou, esse jovem veio e contou a piada, ele riu, e disse: ah, está rindo, Chico, viu? Eu sabia que tu era capaz de rir. Eu também tenho uma para te contar. Daí contou assim: hoje à noite, ontem à noite, lá no centro mediúnico, apareceu um espírito e disse: o que ele faz para vocês contar essas piadas? Aí o cara se assustou, já mudou de cor, né? Mas ficou interessado pela história. E um dia apareceu no centro espírita para ouvir a palestra, e hoje é um espírita convicto. Mudou o seu comportamento, já não conta mais piadas como contava antes, né? Piadas pornográficas, como diz o Raul Teixeira. Então esse já mudou o seu comportamento. Então nós não devemos jogar dardos peçonhentos nas pessoas que não se comportam como nós achamos que é o mais correto, mas levar a eles o melhor, senão o exemplo, pelo menos, de conduta. E aqui de novo, a mesma foto, acho que no mesmo dia até, vocês podem olhar que tem água ali, sobre a pedra, já irrigando a planta. E Jesus disse que a fonte da água viva, quem beber dessa água jamais terá sede. E a alma ressecada que trazemos em nós, recebendo esta água da vida, se transmutará então num gramado em flor, resplandecendo em nós aquela luz que Ele disse que todos temos. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E não excluiu ninguém. Jesus sempre foi positivo nas suas palavras. Nós somos a luz do mundo, porque somos filhos de Deus, herdeiros do universo. A centelha divina brilha em nós, só precisa ser alimentada. Devemos reconhecer as nossas potencialidades. Tudo que faço, podeis fazer e muito mais, disse Jesus. E não disse na verdade. Porque Jesus não ganhou a condição de um espírito crístico por uma benesse divina. Muitos dizem: ele é o filho unigênito de Deus. Ele é um filho como todos os outros filhos de Deus. Apenas foi dado para nós, não é desmerecedor, mas foi dado para nós como modelo e guia, como o espírito mais puro, mais perfeito que já esteve na face da terra. E segundo obras espíritas, ele é o governador do planeta, presidiu a formação do planeta. Então ele conhece tudo da alma humana e nunca disse uma inverdade. E atingiu esse patamar com um aprendizado do tempo. E nós vamos atingir, nós não podemos, nós vamos atingir esse patamar. Uns mais cedo, outros mais tarde. Depende de nós, da nossa vontade. No livro dos Espíritos diz: o que falta muitas vezes para a pessoa avançar é a vontade. Só um pouco de vontade. Muita gente reclama da vida porque tomou o caminho errado e se sente um coitado. E Alkindra disse que aquele que desenvolve remorso se comporta como quem pega uma estrada equivocada, anda muitos quilômetros, daí se dá conta que errou o caminho. E aí desenvolve o remorso: errei o caminho. E o que faz então? Deita, passa a chorar, bate a cabeça no carro, esmurra o veículo. Isso é produtivo? E quem se arrepende, não. Me arrependi, tomei o caminho errado. Retorna todo o trecho que percorreu equivocadamente para achar o caminho certo. E nós agora, de posse dessas informações de como encontrar o caminho certo, vamos nos empenhar para isso. E nós temos o Evangelho de Jesus, o seu exemplo, que Deus nos deu,
para seguir. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Agradecemos então a mensagem da noite, que nós possamos refletir, pensar. E vamos agora nos preparar para a nossa prece, agradecendo esse Pai bondoso que nos dá tantas oportunidades, que nós possamos sim ter esta força, ter esta coragem, essa vontade de melhorar cada dia, dar um passinho a mais na nossa evolução. Sabemos que a equipe espiritual está conosco, vibrando junto conosco. Possamos fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos, e já recebendo essa energia boa como um passe espiritual para cada um de nós. E também dividindo com todos aqueles que nós sabemos que todos nós somos carentes, precisamos de prece, precisamos de um pensamento positivo, precisamos de ajuda uns aos outros. Que nós possamos vibrar por todos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, aqueles que não têm casa, aqueles que têm dificuldades. Pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, pelo nosso planeta Terra, que a inspiração divina proteja a humanidade. Que os governantes tenham mais paciência, mais fraternidade para pensar que todos somos filhos de Deus, conforme falava o tema. E esta luz está sendo irradiada também para os nossos lares, restante da nossa família, aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Nosso abraço, nosso carinho, nossa lembrança boa, e também vai auxiliar para que continue a sua caminhada evolutiva. Somos gratos a este momento e possamos ir para casa bem alegre e bem feliz, ter uma ótima semana, muita paz. Aqueles que ainda desejarem o passe dos passistas, podem aguardar. Os demais, uma ótima semana e muita paz. E que assim seja.